8 ao capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler nessa sequência. João capítulo 9, verso 13 ao 34. João capítulo 9. Vocês se enganaram, né? Verso 13 ao 34. O professor sempre dizia assim: eu fiz isso para ver se vocês estavam prestando atenção. A gente nunca acreditava nisso. João capítulo 9, verso 13 em diante, diz assim: levaram aos fariseus o que fora sério. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. E respondeu-lhes ele: pôs-lhe lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E responderam seus pais: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo: ele tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E perguntaram-lhe, pois: que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu: já vos disse, e não atendeste, não escutais, para que o quereis tornar a ouvir. Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este não sabemos de onde é. E respondeu-lhes o homem: nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus, fizer a sua vontade a esse, ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. E replicaram os fariseus: tu nasceste todo em pecados, e vem nos ensinar a nós, e expulsaram. Até aqui. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra poderosa, a tua palavra, Senhor, que enche, Senhor, os nossos corações de fé e de esperança. A tua palavra, Senhor, que sempre nos conduz, ó Pai, em direção à tua vida eterna, Senhor, e à santidade. E agora, Pai, nós queremos te pedir que tu estejas, Senhor, falando de uma maneira toda especial, Senhor, individual, para que nós possamos, Senhor, ser impactados pela tua verdade, consertarmos, Senhor, algumas coisas que não estão de acordo, Senhor, nos orientarmos, Senhor, em alguns assuntos que nós devemos resolver, quem sabe, Senhor, durante até esses dias, que tu sejas, Senhor, o nosso prumo, a bússola, Senhor, que a tua palavra seja um mapa, Senhor, da nossa vida, Senhor, para que possamos seguir segundo os teus passos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a partir desta passagem, eu gostaria de falar com os queridos hoje
a respeito de algumas convicções sérias. Esse texto que nós acabamos de ver é um texto que a sequência dele diz respeito a como a cura de um cego feita por Jesus mexeu nas convicções de um grupo religioso que era o grupo dos fariseus. Então hoje eu gostaria também de que nós pudéssemos entender melhor como é que funciona, ou como é que funcionam esses tipos de convicções. Como é que a gente lida com isso? Como é que nós, como servos de Deus, precisamos encarar a verdade, para que nós possamos sair daqui, não como aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, enfrentaram a situação e entenderam aquela situação. Queridos, todos nós somos movidos por cosmovisões. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo. Todos nós temos uma cosmovisão que orienta a nossa crença, que orienta os nossos valores e que orienta as nossas atitudes. Então nós partimos sempre de um pressuposto. Não existe neutralidade em relação àquilo que nós vemos. Quando nós olhamos a realidade, a gente sempre interpreta a realidade de acordo com aquilo que nós acreditamos, de acordo com aquilo que nós aprendemos, de acordo com aquilo pelo qual nós fomos ensinados muito cedo. Então, na minha vida, na tua vida, nós temos convicções que foram sendo plantadas, foram sendo sedimentadas na nossa vida desde muito cedo, através dos nossos pais, através da nossa cultura, através de uma série de informações que hoje fazem com que nós tenhamos uma visão de mundo. Nós interpretemos o mundo segundo uma realidade. E as cosmovisões não são iguais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós fomos influenciados por uma visão cristã ocidental. Mas também nós recebemos uma herança americana, através dos escravos, e recebemos uma influência também indígena. E por isso, nós podemos dizer que aqui no Brasil, nós temos uma soma de cosmovisões. Aliás, nós temos, de uma forma muito declarada, aqueles que têm uma cosmovisão, uma visão de mundo que é católica. Temos pessoas que têm uma visão de mundo que é umbandista, candomblessista ou animista. Temos pessoas que têm uma visão de mundo que é espírita. E temos até pessoas que têm visões de mundo como ateístas. Hoje nós temos uma gama de cosmovisões, eu destaquei entre essas que são as principais que existem no Brasil. A visão do catolicismo, a cosmovisão do animismo, a cosmovisão do espiritismo e a cosmovisão do ateísmo. Então nós todos temos cosmovisões. E tais cosmovisões podem nos levar a uma compreensão equivocada da realidade. Aqueles fariseus que Jesus Cristo constantemente estava entrando em choque, eles tinham uma ideia a respeito da religião. Eles tinham uma ideia a respeito da crença. E eles queriam impor essas ideias. E quando essas ideias foram, de alguma forma, recebendo uma oposição pela realidade, eles entraram em crise. Entraram em crise e não souberam trabalhar a sua cosmovisão em relação à realidade. Assim acontece com a gente. Eventos marcantes têm o poder de abalar convicções e questionar a nossa visão de mundo. Nós, em algum momento da nossa vida, às vezes acontece alguma coisa ou trágica, ou alguma coisa que mexe tanto com as nossas emoções, mexe tanto com o nosso ser, que isso abala a nossa convicção. Por exemplo, a tragédia abala convicções de muitas pessoas. Eu já vi, por exemplo, pessoas que tinham uma fé, uma religião, que no momento da tragédia deixaram de ter. Eles não conseguiram entender, não conseguiram abordar aquele assunto de uma forma que desse conta na sua cosmovisão. Agora, como evitar
que essas convicções que nós temos sejam equivocadas. E mais, que essas convicções equivocadas nos seguem para a realidade. Porque, como bem disse o pastor Maurício no início desse culto, o problema dos fariseus é que eles eram pessoas que supostamente enxergavam, né, mas não queriam ver. É o pior cego, aquele que não quer ver. E essa situação nós podemos ver na vida dos fariseus. Vamos entender melhor o contexto. Esse negócio de cosmovisão é meio complicado. Eu, pastor, eu acordei agora de manhã, me desculpa, mas eu não estou acompanhando muito bem, não. Né? Eu tenho um pouco de sono de manhã, né? Mas vamos entender e vamos procurar agora, a partir do texto bíblico, aplicar adequadamente essa passagem. Primeiro, o texto mostra claramente 3 divisões. Capítulo 9 tem 3 divisões. A primeira é a cura do cego. Na semana passada nós falamos, Jesus Cristo encontrou um cego, e os discípulos disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais que pecaram, para que ele fosse cego de nascença? E Jesus Cristo diz: nem ele, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. E Jesus pegou, cuspiu no chão, pegou o lodo, barro, que foi formado a partir do cuspidilho da terra, colocou nos olhos do cego, ele foi se lavar e a partir de então ele começou a enxergar. E foi um alvoroço, porque era um cego. Isso foi a notícia do dia. No Judá News, ou Jerusalém Post, a primeira notícia que se deu é: um cego foi curado. E aí, evidentemente, todas as pessoas começaram a discutir sobre isso. E aí o que aconteceu? As autoridades religiosas perceberam que ali tinha acontecido alguma coisa e queriam saber exatamente o que aconteceu e começaram a interrogar o cego. Então a gente tem a segunda parte desse texto. Não aconteceu simultaneamente. Tem a cura e aí depois os fariseus chamam o cego. Os fariseus chamam o cego não para conversar assim amistosamente. Ele foi para um conselho de fariseus. Ele foi participar lá de um interrogatório. Ali estavam os anciãos que queriam saber exatamente os detalhes dessa cura, por que se deu essa cura, quem foi que curou, se esse cego realmente era curado. Quer dizer, ele foi participar de um inquérito com características policiais, para saber exatamente o que tinha acontecido com ele. E na segunda parte desse texto, depois do debate no conselho dos fariseus, o cego sai desse conselho e vai conversar com Jesus. Aí vem a conversa do cego com Jesus. Isso pode ter acontecido em alguns dias, a gente não sabe exatamente, o texto ele é muito sintético, mas o fato é que são essas as 3 divisões. Após a cura miraculosa do cego, ele foi levado a esse conselho, os fariseus observaram o que tinha acontecido, e alguns fariseus buscavam, nessa ocasião, algum pretexto para condenar a Jesus. Então esse é o contexto que nós percebemos. E aí a gente extrai algumas lições. Primeiro, uma convicção cega é preconceituosa. Os fariseus alegavam que Jesus Cristo tinha quebrado o princípio da guarda do sábado. Aqueles irmãos que não se lembram, guardar o sábado é um dos 10 mandamentos. E a cura de Jesus foi no sábado. E entre os fariseus havia toda uma discussão daquilo que se podia ou não podia fazer no sábado. Por exemplo, eles criaram outras leis dizendo que uma pessoa não poderia caminhar tantas milhas, porque senão ele estaria trabalhando. Uma pessoa não poderia, por exemplo, fazer alguns tipos de cura. Por exemplo, só curas emergenciais poderiam ser feitas no sábado. Curas que pudessem demandar mais tempo era considerado trabalho. Então isso era algo errado em relação aos valores da guarda do sábado. Então os fariseus eles começaram a criar algumas questiúnculas, alguns acréscimos à guarda do sábado. E a guarda do sábado, ora, por que Deus estabeleceu a guarda do sábado? Para que houvesse um dia, para que as pessoas descansassem e tivessem um relacionamento com Ele.
somente isso. Mas os fariseus, eles estabeleceram regras. E até hoje, existem alguns fariseus modernos também, que exigem muitas coisas em relação ao sábado, sendo que o sábado é apenas um momento para que a gente possa guardar ao Senhor, ou guardar a fé e também cultuar ao Senhor. Hoje, mas pastor, por que nós não guardamos o sábado? Irmãos, sábado quer dizer descanso. E a igreja cristã primitiva, já logo no início, quando o evangelho foi pregado, os judeus eles se reuniam no sábado, e para que diferenciasse dos judeus, a igreja cristã, isso já na Bíblia mostra isso, que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Por quê? Porque o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição de Cristo. E a igreja passou a se reunir no domingo. Outro dia eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, não é para se reunir no sábado, porque o sábado é o Saturday, que é o dia de Saturno. Então é um dia idólatra. Aí eu pensei, mas no domingo, em inglês é Sunday, é o dia do sol, não é também? É algo idólatra. Então, às vezes, as pessoas utilizam alguns termos, querendo estabelecer de novo questiúnculos, de novo estabelecer alguns aspectos. O que a gente precisa entender é que no domingo a gente guarda um dia para o Senhor, e esse dia é o dia em que nós nos reunimos em família, nós descansamos, olhamos para as dificuldades, as nossas necessidades, oramos uns pelos outros e cultuamos a Deus juntos. É apenas isso. Só que aqueles fariseus insistiam que Jesus Cristo estava fazendo algo condenável. O que Jesus fez? Curou um homem no sábado. Ele estava fazendo bem no sábado. Em outra ocasião, Jesus Cristo diz, é interessante vocês criticarem a cura que eu faço no sábado, porque a própria lei de vocês diz, se um boi cair lá no precipício, se o boi cair no lamaçal, é para tirar o boi e salvar. Isso não é trabalho também? Então é errado fazer o bem no sábado? Então o que nós podemos perceber, tudo isso era apenas algumas questiúnculas para tentar enredar Jesus Cristo. Apesar de existirem regulamentações sobre o mandamento do sábado, não havia consenso nem entre os fariseus. Havia aqueles fariseus que achavam, não, pode curar sim no sábado. Não, pode curar apenas curas graves, as curas mais ou menos, deixa para amanhã, no dia seguinte. E outros diziam, não, pode curar tudo mesmo. Então não havia consenso nem entre eles, mas eles buscavam justamente enredar a Jesus Cristo para que ele pudesse ser acusado de algum tipo de blasfêmia. E um detalhe, a guarda do sábado, como era um dos 10 mandamentos, se uma pessoa não respeitasse a guarda do sábado, seria apedrejada imediatamente. Então o que nós podemos perceber era tudo um plano para atacar Jesus. E aí a gente pode ver uma coisa, como uma ortodoxia fundada em legalismo de sempre. Nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Eu falo isso com tristeza. Ontem eu fiz uma avaliação, a avaliação era de Braille, tem tudo a ver com isso aqui. Até o pessoal me ligou, e aí, pastor, foi bem na prova de Braille? Eu falei, não, fechei os olhos e acertei tudo. E na prova de Braille, havia um colega amigo meu, professor também, e ele chegou e disse, Maurício, a minha escola, a escola da minha esposa, ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais, e não é nem a questão dos alunos, é com algumas pessoas. E ele disse assim, Maurício, esses evangélicos são terríveis. Esses evangélicos, tem uma turma de evangélicos lá que são insuportáveis. Você acredita que eu falei que era budista para um evangélico? Essa pessoa não falou mais comigo. Você acredita num negócio desse? E eu olhando lá, falei, e agora? Agora eu falo que sou evangélico. Daí eu conversando com ele, depois falei, aí até ele reconheceu, depois eu falei, eu dou aula em cidade da loja. Aí ele olhou assim para mim, como que diz, vem fora agora, Aí eu expliquei os vários tipos, os vários ramos das igrejas evangélicas, mas eu tive que concordar que existem evangélicos que são insuportáveis. Insuportáveis.
Tem pessoas que se acham melhores do que as outras. Interessante que Jesus Cristo ele veio a esse mundo, veio para servir. Servir. O exemplo maior de serviço de Jesus é quando ele lava os pés dos seus próprios discípulos. Ele diz, olha, da mesma forma que eu fiz para vocês, vocês façam para os outros também. Então, é claro que existem preconceitos entre os evangélicos, existem pessoas também que não entendem os evangelhos, mas nós devemos concordar que sim, existem algumas modalidades evangélicas que são muito legalistas, que agem como se a gente, ou os evangélicos, né, fossem um povo superior ao outro, e nós não somos superiores, irmãos. A única diferença entre nós e uma pessoa que não tem Deus é justamente o fato de Jesus Cristo não estar no coração dela. Essa é a diferença. E aliás, um pastor disse com muita propriedade que uma diferença que nós temos em relação às pessoas do mundo é que as nossas neuroses estão no altar do Senhor. Porque também existe muita neurose no meio evangélico, existem neuroses dentro da igreja. O psicólogo, o Karl Kepler, ele escreveu um livro chamado Neuroses Eclesiogênicas. O que é esse palavrão, né? São neuroses que acontecem dentro da igreja. Tem igrejas que o culto é meio neurótico, em que as pessoas vão na igreja, mas parece que não tem paz. Um fica observando o outro, um fica acusando o outro para ver se ele está de acordo com as normas pré-estabelecidas da igreja. Existem igrejas neuróticas quando estão divididas, um querendo atacar o outro. A neurose dentro de igreja acontece também quando a gente, ao invés de buscar um momento de paz, louvar o Senhor com alegria no coração, às vezes se coloca aqueles louvores altos, ninguém ouve o outro, né? Aquele culto arrastado, aquela gritaria, aquele negócio, a pessoa sai até com a cabeça cheia. Né? Então há necessidade de que a gente tenha a igreja como um local de cura, um local de terapia, onde as pessoas possam se sentir acolhidas, onde as pessoas possam ser servidas, onde as pessoas possam encontrar um lugar de paz. Igreja é para isso. E nós, em relação ao mundo, precisamos demonstrar isso, não legalismo. Jesus Cristo em nenhum momento foi legalista. Às vezes a gente chega e olha para as pessoas, eu vejo essa situação, às vezes olha para as pessoas com certo desdém. O pecador ali, esse é o pecador. Olha o meu vizinho. E começa a tratar o outro, filho, não conversa com ele assim, não, filho. Esse é um pecador inveterado. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a vida e com as outras pessoas, mas a gente precisa entender que, em relação às outras pessoas, a única diferença que nós temos é que nós seguimos a Cristo e Cristo fez diferença no nosso coração. Amém? Então, tomar cuidado com isso, com essa ortodoxia fundada em legalismo. Um dia, uma pessoa foi convidada para comer na casa de uma pessoa que era umbandista. E aí ele não quis comer, porque achava que o alimento dessa pessoa poderia trazer algum mal para ele. Irmãos, é falta de ignorância isso. Falta até de conhecimento da própria Escritura Sagrada. A gente tem pessoas que têm medo. Eu me lembro quando era pequeno, eu tinha um pouco de medo de casa de banda. Então, quando eu olhava o preto velho, ia mandar ali, eu ficava com medo. Eu tinha aquele defumador, e sentia o cheiro ali, eu chegava e tapava o nariz, porque eu achava que simplesmente respirar aquele ar ia trazer mal para mim. Mas eu era criança. Eu não sabia que o apóstolo Paulo mostra que, em relação a essa questão de comer, alimento ou não, sacrificar a imagem ou não, isso para nós não faz mal. Às vezes se a gente não participa, não é nem por conta de fazer mal para a gente, é para não escandalizar o outro. Um dia teve uma pessoa que chegou e ganhou uma sogra que ganhou uma calça de uma nora, que era espírita. Ela chegou e falou, não vou usar não. Primeiro que era nora que não queria gostar a outra nora. E segundo que era espírita, ela vai fazer um mal. Então você vê, tem algumas ideias absurdas dessa ortodoxia cega que faz com que
a gente, né, seja visto desse jeito pelo pessoal do mundo. É um problema hoje dizer que é de igreja evangélica, é um problema. Porque as pessoas hoje acham que a gente é um fundamentalista cego. Não é verdade. Nós temos a convicção de um Deus amoroso, de um Jesus que nos ama, de um Jesus que trabalha com o nosso coração. Agora, irmãos, a convicção cega nega o óbvio. Os fariseus procuraram negar o que todos já haviam constatado. Todo mundo já tinha visto que aquele cego tinha sido curado. E os fariseus queriam negar de alguma forma a cura, o jeito, a maneira, né, o procedimento. Eles procuraram desacreditar o testemunho do cego e dos seus parentes. Queriam chegar e dizer, é filho meu, teu mesmo. Imagine, falando, olha o absurdo da coisa. Estava a mãe e estava o pai ali. E o cego, filho deles. Esse cego. Aí os fariseus dizendo, esse é teu filho mesmo? É meu filho. Se tivesse certidão de nascimento naquela época, já tinha apresentado naquela época. Algum atestado médico já teria apresentado. Mas o fato é que todo mundo já conhecia. E o fato também que até os pais se encheram e falaram, olha, pergunta mesmo para ele se ele era cego ou não, ele já é maior de idade. Eu estou falando que ele é meu filho e vocês não estão acreditando. Irmãos, uma convicção cega nega até o óbvio. Mesmo depois de todas as evidências, nega-se a realidade. Então, às vezes, a gente percebe isso em muitos casos. Uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e, de repente, tem um parente seu que conhece. E a pessoa claramente muda. A pessoa começa a ter outros valores, a pessoa começa a ter uma vida muito melhor do que tinha até então. E aí começa a se negar o óbvio, de que aquela pessoa realmente melhorou, de que aquela pessoa foi abençoada. Tem algumas convicções tão cegas que eu vi já de um pai dizer, eu prefiro que meu filho vire um alcoólatra do que ele se torne um evangélico. Eu já vi isso. Ele acha que é melhor que a pessoa beba do que se tornar um cristão. Então isso é uma convicção cega, porque não é melhor. Uma pessoa que é alcoólatra tem problemas, tem dificuldades. A gente trata com pessoas que constantemente falam sobre os seus parentes alcoólatras e vê que a pessoa está se acabando. E uma convicção cega, muitas vezes, nega o óbvio, nega a operação de Deus, a ação de Deus na vida dos indivíduos. Uma convicção cega também distorce os fatos. Os fariseus, eles desejavam desvincular a cura de Jesus como se não tivesse havido sua intermediação. E eles chegaram e disseram para o cego, olha, dá glória a Deus. Como se dissesse, olha, Jesus Cristo não teve nada a ver com isso, não. Essa tua cura foi só relacionada a Deus. Jesus é um pecador qualquer. E aquele cego diz, não, foi Jesus que me curou, foi Jesus que colocou o lodo nos meus olhos. E é interessante que nesse texto, eles estão tentando acomodar a realidade aquilo que se crê. Então os fariseus, eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Eles não acreditavam na ação de Cristo Jesus. E por isso eles estavam tentando desvincular não só essa cura de Jesus, mas todos os fatos que Jesus fazia. E mais uma vez, nós vemos no texto que Jesus aponta para, que o cego aponta para Jesus e o seu poder restaurador. Irmãos, a gente tem visto algumas coisas que entristecem o nosso coração em relação a isso. Nós, como cristãos, nós temos um padrão. E esse padrão é a Bíblia. E às vezes a gente vê alguns grupos entre os cristãos que têm algumas convicções que são negadas pela própria Bíblia. Que tem que ser avalizada pela Bíblia. E mesmo quando a gente apresenta alguns aspectos das Escrituras Sagradas, as pessoas não largam as suas convicções. Isso está acontecendo de uma forma muito disseminada no meio evangélico. Por exemplo, às vezes alguns pastores claramente erraram, claramente adulteraram, isso ficou comprovado, claramente roubaram. E as pessoas que têm convicções equivocadas não assumem esses
fatos, não disciplinam os seus líderes, não revêem alguns conceitos da própria igreja e continuam claramente seguindo essas pessoas. É como se estivessem fechadas à verdade, fechadas à realidade. Às vezes existem reportagens, eu sei que reportagens podem ser fabricadas também, mas existem provas cartoriais de desvios de verbas de igreja, desvios de verbas de ministério, de milagres fajutos, de milagres fabricados. Mas as pessoas estão tão convictas que isso é verdade, querem acreditar que tudo isso que estão fazendo é verdade, que não percebem aquilo que rodeia. Esse é o pior tipo de cegueira, porque, irmãos, nós temos um compromisso com Deus. Nós precisamos seguir ao Senhor. Nós precisamos entender que é a sua palavra que é o prumo das nossas vidas. Então, quando alguma coisa está errada, e alguém nos mostra que isso está errado, nos prova através da palavra de Deus, nós precisamos voltar atrás, precisamos rever os nossos conceitos e seguir segundo a palavra de Deus. Um dia um irmão chegou aqui e disse: pastor, eu vou me juntar com uma pessoa para ver se dá certo. Aí, se der certo, ele me casa. Eu falei para ele: meu irmão, você está errado essa forma que vocês estão utilizando. Primeiro você conhece essa pessoa, tem esse período que você vai conversar com ela. Depois, se você quiser viver junto com essa pessoa, você se casa. Regulamente a sua situação. E aí viva junto com essa pessoa. Aí ele falou: não, pastor, eu quero dizer o seguinte, eu já decidi. E eu orei muito a respeito. Então eu orei, eu senti paz, e cara, eu vou me juntar com essa pessoa. A moça não era cristã. Um mês depois, essa moça chegou veio chorando, falando que eles eram capazetes, que eram sem vergonha, que tinham vivido junto com ela, e depois tinha abandonado sem mais ninguém. Então, seja, uma convicção cega, de uma coisa que não tem sentido. Por que não se faz as coisas segundo a palavra de Deus? Em relação ao casamento, em relação ao ato sexual, primeiro você se casa, depois você tem um ato sexual com a pessoa, tem um relacionamento sexual, viva junto. Mas a gente quer colocar sempre os carros na frente dos bois. A gente tem os conceitos e os princípios que não são simplesmente para a gente chegar e destacar. Tem muita gente que fala que crê na Bíblia, mas não crê coisa nenhuma. Crê em si mesmo. E só lê a Bíblia como caixinha de promessa. Só lê a Bíblia quando lhe interessa alguma coisa. Só lê a Bíblia quando está doente e quer uma cura. Só lê a Bíblia quando está precisando de dinheiro e quer arrumar a sua situação financeira. Então tem muita gente que se diz ortodoxo na sua fé, mas é liberal na sua prática. Quer dizer, seleciona a Bíblia, retalha a Bíblia, recorta a Bíblia. Então o que a gente pode perceber? Essas convicções sérias, a gente precisa deixar. A gente precisa ter uma firmeza que se baseie não em nós mesmos, naquilo que nós cremos, como sendo a verdade, mas cremos na verdade que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Uma convicção cega também é surda. Os fariseus, além de cega, é surda. Os fariseus não estavam escutando o testemunho desse cego. E o cego chegou: olha, vocês não estão me escutando. Eu era cego e agora vejo. Vocês não estão me escutando. Quem me curou foi Jesus Cristo. E ele diz: não, mas esse Jesus Cristo é um pecador. Procura distorcer. A questão é: como é que um pecador pode curar dessa forma como ele curou? Como é que ele pode fazer a vontade de Deus como ele faz? E o que me maravilha, vocês não conseguirem responder isso: como é que Jesus Cristo me curou? Então, a convicção deles não ouvia aquilo que o cego estava dizendo. Ou o ex-cego. A mesma ironia do ex-cego não os fez despertar do seu condicionamento. O cego chegou e foi irônico com eles, até dizendo: olha, vocês querem se converter? Vocês estão falando muito de Jesus Cristo. Você quer ser discípulo de Jesus Cristo?
E eles ficaram com raiva do cego, dizendo, não, discípulo é você, nós não somos discípulos de Cristo. E aí, ouvir é possivelmente o sentido mais negligenciado do ser humano. A gente não tem paciência para ouvir. Aliás, de todos os sentidos, ouvir é o mais importante, porque, afinal de contas, nós nos preocupamos com aquilo que a gente vê, a gente gosta de falar, e fala muitas vezes mais do que ouve, a gente gosta de sentir os odores também, e comer é uma coisa que crente gosta bastante. Crente não bebe, mas come é uma coisa. Né? Então, agora ouvir, não é um dos sentidos mais valorizados. Ouvir o outro. E aqueles não estavam dispostos a ouvir, eles estavam dispostos apenas a falar. A gente precisa ouvir. A gente vive numa geração que não é de ouvir. E principalmente a gente precisa ouvir Deus. Por que aqueles fariseus não pararam para ouvir Deus? Por que eles não chegaram e pararam aquela reunião e disseram, olha, temos um impasse aqui. Nós temos as nossas convicções, mas a gente está vendo uma outra realidade. Vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui, vamos tentar ouvir a Deus, para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus trabalhe na nossa vida. E nós, como cristãos, precisamos ter esse tipo de posicionamento, de ouvir Deus. A gente quer ouvir aquilo que a gente gosta, a gente quer ouvir aquilo que, de certa forma, faz coceira nos nossos ouvidos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos seus ouvidos. Comichão é uma espécie de cafuné. Né? Tem pessoas que gostam, né, daquele carinho assim, na orelha. Eu fico com um pouco de... quando eu sinto aquele barulho raspando assim, dá um negócio. Né? Mas algumas pessoas gostam de ter aquele carinho de orelha. Agora, muitas pessoas querem ouvir justamente aquilo que faz carinho, aquilo que faz uma coceirinha boa. Né? E não estão dispostos a ouvir Deus, ouvir a realidade. E nós precisamos entender que ouvir é possivelmente esse sentido mais negligenciado, e a gente precisa se acostumar a ouvir as pessoas, ouvir as coisas que nos servem. Aqueles fariseus, se eles tivessem ouvido um pouquinho mais do cego, eles não teriam julgado ao cego da forma como eles julgaram. E também não teriam julgado Jesus da forma como julgaram. Agora, uma convicção cega busca também a eliminação de quem o ameaça. Os judeus injuriaram o cego e expulsaram. Quando o cego chegou e começou a falar, eu quero parar aqui, porque aqui é interessante, vamos dar uma olhada no texto bíblico. Olha o que o cego diz. O versículo é o versículo 30. Ele diz, nisto, pois, está a maravilha. Vocês não sabem de onde Jesus Cristo é. Entretanto, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, Deus ouve. Então, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Foi a coisa mais lógica. O cego deu uma explicação de lógica para aqueles fariseus. Ele disse o seguinte, olha, vamos raciocinar. Se Deus não ouve pecadores, como é que Deus ouviu esse homem em relação à cura? Como é que vocês podem dizer que Jesus Cristo é pecador? E mais, nunca nenhum médico, nunca nenhuma pessoa curou um cego de nascença como ele curou. Irmãos, essa fala desse cego é muito interessante, porque é lúcido, é claro. Mas os fariseus, mesmo com o testemunho correto, eles insultaram o cego, o homem curado, e o expulsaram. Olha que coisa absurda. Eles inverteram a lógica. E a gente pode ver que atitudes inquisitoriais surgem justamente daqueles que se fecham para a verdade. Tem um irmão aqui que é o Paulo Siqueira, ele tem um movimento que é o Show Deve Parar.
Ele vai em algumas reuniões evangélicas, né, e vê claramente o excesso. Ele estende uma placa e diz: o show deve parar. Um dia ele viu um pastor que estava vendendo uma Bíblia de prosperidade financeira e queria uma oferta de R$900, porque 9 era um número de Deus. Nem era, né? 9 nunca foi, 5, 7, né? Mas falava que 9 é um número de Deus, um número especial. Era 2009 era um número especial, as pessoas deveriam comprar. E aí o Paulo Siqueira foi numa faixa. Você não chega desse negócio de prosperidade financeira, pregado desse jeito. Né? E colocou o versículo dizendo: aqueles que querem se tornar ricos, caem muitos males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E colocou vários versículos bíblicos. E é interessante que ele foi extremamente hostilizado por pessoas que gostavam desse livro, mas não estavam dispostas a olhar para aqueles textos e pensar: poxa, o meu líder exagerou. O líder da igreja. E olha, eles foram quase apanharam. Teve um dia que eles também foram numa marcha, colocaram algumas frases, veio o pessoal troncudo, né, e ficou do lado deles, ameaçando, dizendo que iam rasgar aquelas faixas. Eles crentes. Ora, aquelas faixas estão trazendo versículos bíblicos para a gente pensar. E a gente precisa pensar, precisa ouvir. Uma pessoa que às vezes traz uma coisa contrária a gente, diz uma coisa que a gente não acredita, a nossa intenção é acabar com o outro. A nossa intenção é eliminar outra pessoa, acabar com as relações. Mas a gente precisa ouvir, porque isso pode ser uma verdade. Precisa conferir com a palavra de Deus para ver se isso de fato corresponde à verdade. Irmãos, existe uma fala errada no meio evangélico que a gente pode ver, o próprio Jesus disse, isso é mal interpretado e é mal interpretado hoje. Alguns dizem que a letra mata e o Espírito vivifica. Aí o pessoal diz: não, a gente tem que seguir aquilo que o Espírito diz. Se o Espírito disser para não chegar e dar uma cambalhota aqui, aleluia. Né? Se o Espírito chegar e me levar a fazer um aviãozinho aqui e sair correndo para lá e para cá, aleluia, glória a Deus, porque é o Espírito que vivifica, a letra mata. Mas quando Jesus disse isso, ele estava dizendo justamente contra os fariseus, que tinham um legalismo que não era bíblico. Na palavra de Deus, Jesus ele mesmo disse: não vai passar um tio e nem um jota da palavra de Deus. E ele mesmo diz: eu vim para cumprir a lei. Então o que nós podemos ver? A palavra de Deus é o nosso guia. É o nosso guia. Se nós temos dúvidas doutrinárias, a gente vai até ela. A gente não segue líderes, pelo amor de Deus, irmão. Nós não podemos seguir palavras de gente, seja quem for. A gente tem que seguir palavras de pessoas que estão embasadas nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, ele não pedia para que as pessoas observassem porque ele era apóstolo. O apóstolo Paulo não chegava e dizia: olha, eu estou aqui com a carteirinha de apóstolo, aqui, ó. Eu sou apóstolo, me obedeça. Você está sob a minha cobertura. Irmãos, isso não existe na Bíblia. O apóstolo Paulo simplesmente dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o critério para uma boa liderança não é título, não é cargo, não é função. O critério para uma boa liderança não é saber intelectual. O critério de uma boa liderança é que essa pessoa realmente ela imita Cristo Jesus e se ela aplica a palavra de Deus, porque se ela não aplica a palavra de Deus, a gente não tem nenhum compromisso com essa liderança. E acabou. Seja quem for, seja pastor, bispo, apóstolo, arcanjo, semideus, o título que inventarem, nós não temos compromisso com pessoas, nós temos compromisso com a palavra de Deus, nas pessoas. E é isso que nós precisamos seguir. Uma convicção cega
busca a eliminação de quem o ameaça. Então, muitas pessoas estão cegas, protegendo lideranças. Teve um líder que tinha iniciais assim, era um casal, era E, a primeira letra do nome, e S, a outra letra de outro nome, da outra pessoa. Aí uma pessoa chegou e fez uma tatuagem nas costas, com o rosto dos seus líderes, e disse que a letra E, desse nome dessa pessoa, significava espírito, e a letra S, da outra pessoa, significava Espírito Santo. Que esses seus líderes eram o Espírito Santo. Então, esse tipo de idolatria, aliás, a idolatria evangélica não é como a católica, porque a católica, as imagens estão nas paredes. Aquele crucifixo enorme, e a pessoa vai lá e acredita, né, que fazendo a reza, tendo o seu crucifixo, tendo a sua imagem, vai conseguir alguma coisa. A idolatria evangélica é de imagem de carne e osso. Olha aquela pessoa, o suor daquela pessoa pura. Olha, o hálito daquela pessoa me derruba. Olha, a unção desse homem. Então, muitos evangélicos têm uma idolatria de carne e osso. De carne e osso. Irmãos, a gente precisa escapar disso, porque a Bíblia mesmo mostra que só existe um Senhor e um mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus Cristo. É Ele que nós seguimos. Então nós não podemos ter visões cegas, aliás, falta de visão, convicções cegas a respeito da realidade. Nós temos que seguir a Deus, a sua palavra, Jesus. Agora, amados, até que ponto nós estamos dispostos a permitir que nossas convicções sejam modificadas por Deus? Irmãos, a gente crê em um monte de coisa. Tem um livro que um escritor disse, e o nome do livro é muito sugestivo. O que Deus permite, a igreja proíbe. Às vezes, a gente entra em tantas coisas que a igreja nossa defende, que nem sempre estão baseadas nas escrituras sagradas. E a gente precisa chegar aí na Bíblia. Até que ponto a gente está disposto realmente a permitir que essas coisas que foram plantadas na nossa vida, por legalismo ou religiosidade, sejam revistas pela palavra de Deus. E os verdadeiros condenados naquele tribunal foram os fariseus. A história pune os cegos de entendimento. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa que para mim é sucesso, para mim é sinal de fé. Nós estamos começando, como evangélicos, de um modo geral, a sermos condenados também pela história. Tem muita gente que não está mais aceitando a fala do evangelho. Já está taxando o evangelho como se fosse legalista. Por causa de muitos evangélicos legalistas. E por causa de muitos evangélicos que seguem líderes cegos. Líderes cegos. São cegos conduzindo cegos. Aliás, quem melhor fez essa imagem, traduziu essa imagem no filme, foi o José Saramago. O livro dele foi transformado em filme. E de repente houve um vírus de cegueira em toda uma população. E quem conseguia se dar melhor nessa situação era um cego de nascença. Ele que conduzia os outros cegos que ficaram por causa do vírus. Então o que nós temos, em muitos casos, são cegos, líderes cegos, que estão conduzindo pessoas que não têm discernimento. E isso é condenável. Os fariseus, até hoje, quando a gente fala em fariseu, a gente lembra de como eles foram cegos em relação a Cristo Jesus, como eles foram capazes de condenar a Cristo Jesus. Dorival tem uma expressão que ele usou lá no seminário, que ele diz com tristeza: eu espero que não seja uma profecia. Ele diz o seguinte: nós somos a última geração da ortodoxia. Então, o Dorival falou para os alunos isso. Nós somos talvez a última geração. Então, depois da nossa, eu não sei como vai ser. E as pessoas estão deixando cada vez mais a Bíblia e a palavra de Deus para seguir uma série de crendices.
tão cedo. A gente sabe que pela palavra de Deus, as coisas vão piorar em relação à própria igreja. Mas eu espero que a gente possa ainda resistir a esse tipo de situação. Agora, é necessário humildade para ser ensinado por alguém supostamente inferior intelectualmente, mas que tem a palavra de Deus. Aqueles fariseus não perceberam. Os fariseus não perceberam que aquele cego tinha muito mais sabedoria do que eles. Esse cego, ele estava vendo muito mais do que aqueles fariseus doutores da lei que estavam. Vamos louvar o Senhor.